público começar a entender é justamente o que que é a anemia infantil e como ela pode afetar a saúde das crianças. Certo. Então, a gente precisa conceituar, né? A anemia é qualquer nível mais baixo em relação à hemoglobina. Ah, Então, é uma queda dos níveis de hemoglobina no sangue abaixo do limite aceitável para cada faixa etária e sexo, se é feminino, masculino, sim. isso pode variar, tá? Então, é muito importante a gente entender e conceituar a anemia de acordo com que público e que momento, que idade. Então, em geral, abaixo de 5 anos, a gente considera anemia níveis de hemoglobina abaixo de 11. Tá. E para crianças um pouco maiores, acima de 5 anos, abaixo de 11,5. Mas isso muda quando a gente vai para uma população adulta em Tá. relação a masculino, no Uhum. qual a gente considera anemia no adulto homem abaixo de 13 e no adulto mulher abaixo de 12. A Perfeito. mulher sempre um nível um pouco aceitável, Uhum. menor do que o homem, em virtude dos ciclos menstruais, da perda sanguínea, no qual ela é submetida a todo mês, né? Então é aceitável um Verdade, nível, um verdade. cutoff de hemoglobina um pouco mais Um baixo pouco do que o mais. homem. Entendi. E quando a gente fala de gestantes também, ela tem um valor especial que é abaixo de 11, Tá. porque a gente imagina que a mãe esteja ganhando peso, dobrando ali seu volume plasmático, então mais hemodiluindo, diluindo a quantidade Uhum. de hemácias, consequentemente de hemoglobina, então são níveis para a gente considerar a anemia abaixo de 11. Perfeito. Então, em nenhum momento, só um adendo, você me viu falando em idoso, que existe Sim. um valor para idoso. Não existe. Anemia no idoso não é normal, Em qualquer tá? nível Em ali, você já qualquer tá. nível, ele Tá. é considerado semelhante aos adultos. Então, nada de que anemia é da idade. Tá, ó, gente, importante aí, vovô e vovó, né, ficarmos atentos. Quando a gente faz o exame de sangue, sempre vem ali biomarcadores na lateral, né? Só que eu vejo que muda, parece ser uma população muito grande, né? Então, o melhor, de fato, é ficar atento a esses dados que você acabou de trazer, principalmente tratando-se de criança, né? Exato. O profissional de saúde, a pediatra ou a hematopediatra, elas saberão conduzir e definir essa Sim, anemia. Acho que ninguém em casa, os pais, a melhor conduta a fazer é levar o filho frente a uma desconfiança de que algo não esteja bem. E aí o profissional adequado e experiente saberá definir e orientar em relação a esse diagnóstico. perfeito. Mas isso tem impactos imensos, continuando a Uhum, pergunta, sobre a qualidade de vida, sobre o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento dessa criança, pode impactar em morbimortalidade, em aumento de infecções, no olha número de só. infecções, porque de fato há essa correlação sobre a capacidade de atividade física dessa criança, de Uhum. tolerância às brincadeiras. Então, a gente depois pode esmiuçar melhor os sinais e sintomas. Uma coisa importante de falar, Izzy, que acho que vale a pena logo no início, Uhum. é que a anemia não é uma doença, tá? Esse é uma grande questão que a gente precisa deixar claro. Legal. Ela é um sinal clínico. Uhum. Eu sempre com os meus pacientes em consultório, eu explico da seguinte forma, fazendo analogia, é como se fosse a febre. Quando você tem febre, a Uhum. primeira pergunta que vem na sua cabeça é por que eu estou com febre? Sim, Da onde ela está vindo, sim. né? E você vai tomar o seu antitérmico, mas se você não tratar o que está por trás daquele sinal, que é a febre, ela Vai vai voltar. retornar depois do efeito. Perfeito. Então, quando a gente fala de anemia, ela é também um sinal clínico. A pergunta que vem é: que tipo de anemia? Da onde ela está vindo? Qual é o Uhum. problema que está culminando ou levando essa criança a ter anemia?
Perfeito. E a nossa próxima pergunta, até inclusive, quais são as possíveis causas da anemia? Então, elas são multifatoriais. A gente tem várias possibilidades, mas a grande, a de maior prevalência são as causas nutricionais, carenciais, Uhum, tá? E principalmente a deficiência de ferro, quando eu falo em carencial, uhum, tá? Mas existem outras causas que era o para meu caso. deficiências nutricionais ou carenciais, como deficiência de ácido fólico, de Sim. vitamina B12. Eu acho que grande parte das anemias na infância, elas vão estar dentro dessas anemias chamadas carenciais. Tá. Porém, a gente não pode deixar de falar e saber que existem outras causas de anemia, né? Sejam elas de origem genética, herdadas geneticamente, Uhum. seja por alteração na formação dessa hemoglobina, defeitos de membrana, de enzimáticas, como deficiência de G6PD. Nós aqui estamos falando também de uma possibilidade de anemias, como eu disse, hereditárias, como anemia falciforme. E aí, e outras causas, tá? Causas medulares também na infância. Uhum. Quando a gente pensa em anemia, a gente pensa em três possibilidades. Então, ou a medula óssea não está produzindo adequadamente, as Tá. carenciais, elas Sim. entram nisso. Há um problema na produção pela medula óssea. Mas existem outras doenças, como aplasia de medula, que já é um defeito na célula tronco-hematopoética. Uhum. Nós temos doenças mais graves, oncohematológicas, né? Sim. Como Leucemia. leucemias podem se manifestar através abrir o quadros com anemia, Uhum. né? Nós temos causas que você produz adequadamente, mas você destrói essas hemácias. Então, você produz pela medula, ela joga na circulação sanguínea, Sim. só que você tem fatores que causam hemólise, que é destruição dessas hemácias. E aí entra muito as anemias hemolíticas, Uhum. como, por exemplo, a anemia falciforme, a G6PD, deficiência, que são anemias hereditárias, são chamadas hemoglobinopatias. Em situações de infecção também, em sepse grave, por exemplo, você também pode ocorrer uma destruição periférica dessas Entendi. hemácias no sangue. E outra causa, então, ou você pensa, minha medula não está produzindo, ou eu estou destruindo mais as hemácias quando elas estão circulando, ou a terceira causa, eu estou perdendo hemácias, né? Uhum. Um aumento da perda. Isso é muito manifesto nas anemias por sangramentos, Tá. né? Então, são, acho que aí, três principais mecanismos. Tá. Mas, quando eu falo de carencial, que é a mais prevalente, e principalmente aqui, quando eu falo carencial, principalmente focado em Uhum. ferro, em deficiência de Uhum. ferro, isso gera uma dificuldade em produção pela medula óssea. Entendi. Uma coisa importante de dizer, e por isso que eu chamo a atenção, falar de anemia, ela é uma necessidade médica, ela é uma urgência médica, porque cerca de um terço da população mundial, a população infantil, a população mundial, considerando Uhum. também As adultos, crianças. elas são acometidas por anemia. Olha só. Um Olha só. terço da população mundial. Isso é um Que dado problema importante grave de e saúde exato, é. pública. E, óbvio, a distribuição dessa prevalência, ela é muito variável, Uhum. né? Óbvio que ela vai ser muito maior em lugares, em países de Pode baixa e ser, eu estava média pensando renda. nisso, é. É, Por conta da carência nutricional que você exato. falou, né. E 50%, e metade desses casos que acontecem no mundo, Uhum. a deficiência de ferro é a causa. Que foi a minha também, né, a descoberta da carência de ferro. Por isso que, se você não resolver naquele momento da sua vida o que está por trás dessa perda de ferro ou Sim. dessa
não ingesta ou não absorção do ferro, seja lá qual Uhum. mecanismo esteja envolvido, não adianta você só tomar o ferro. Sim. Você estará enxugando o gelo. É, pode E, ser mesmo, e verdade. possivelmente logo em seguida, como você não resolveu a causa, não buscou a Tive que ir de causa, novo. ele vai melhorar momentaneamente e daqui a pouco você vai estar de novo anêmica. Sim. Então, é um ciclo vicioso que precisa ser interrompido e resolvido, sempre buscando, primeiro, qual é a anemia, qual é a deficiência, Uhum. qual é o mecanismo, e depois corrigindo, vou repor o que eu preciso, mas sempre em paralelo tentando tratar a causa. Perfeito. Então, na verdade, eu ainda preciso descobrir exatamente essa causa, porque eu só estou repondo ferro, né? E faz tempo que eu não faço também exames, mas eu lembro que a última vez que deu realmente uma anemia foi quando eu estava grávida, Então, né? Da Maju, a última vez, e eu tive que também fazer essa reposição de ferro. é um dos momentos da vida que mais há a prevalência de anemia. Sim. Então, gestantes, lactentes e população e crianças pequenas é a faixa etária, é a condição mais prevalente de anemia, são nessas Uhum. situações. A grávida é um momento de um aumento de demanda absurdo de ferro. Imagina que você está É verdade. gestando outra pessoa, né? Que você precisa nutrir esse Verdade. serzinho Sim. e grande parte do que você consome, ele está sendo consumido, Uhum. né? Para formação de órgãos, de tecido hematopoético e todos os outros tecidos. Então, há uma demanda Grande, né? muito exacerbada durante a gestação. Por isso que a gente vive cansada, com sono. É, e tem que, e precisa de um pré-natal muito Muito adequado, adequado, Izzy, né? porque Verdade. isso Nutricional, pode. tudo é. Isso trabalhos mostram no pós-parto, aumento da incidência de depressão na mulher, Uhum. no pós-parto, na Verdade, é puérpera, muito comum. até uma desvinculação entre mãe e filho, pelo cansaço, pela apatia, sabe? E falando de criança, uma das condições que podem predispor à anemia já no nascimento da criança é a mãe ser anêmica durante a gestação. Olha Então, só. isso já aumenta a chance do Entendi, lactente também apresentar e desenvolver deficiência de ferro e anemia. entendi. Olha